A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é: seu monte responde à sua voz. Seu monte responde à sua voz. Todos nós na vida, nós enfrentamos alguns montes, algumas batalhas, algumas lutas, alguns desafios que não respondem às nossas competências, que não respondem às nossas habilidades somente, mas que respondem somente à sua fé, a um posicionamento de fé. Existem montes que são transponíveis a mim e a você, que você lida, que você enfrenta, que você administra. Sim ou não? Quantos montes na vida você já venceu? Talvez alguns vão dizer assim: bah, bispa. Bah, bispa, eu já enfrentei uns par de monte nessa vida. Sim, existem alguns montes que estão ao alcance das nossas competências, das nossas habilidades, da nossa inteligência, do nosso esforço, da nossa dedicação. Mas existem montes que só vão responder à nossa fé, que se manifesta através de um posicionamento ativo. Amém? É importante nós entendermos que existe a fé passiva, que é aquela fé que só espera, mas que não se move em direção àquilo que espera, que só fica orando e orando e orando e esperando que somente Deus faça. E existem momentos na vida que de fato Deus vai fazer sozinho, conosco somente crendo. Mas existem situações que Deus vai agir em conjunto conosco, que Deus vai nos dar uma graça que você vai dizer assim: meu Deus, só o Senhor na minha vida, nem sei como eu consegui fazer isso. Já passou por isso? Nem sei. Deus me deu uma força, uma graça, nem lembro o que eu falei naquele momento. Amém? E quando nós falamos que o monte responde à sua voz, eu quero compartilhar o texto que está em Marcos capítulo 11, que é exatamente sobre isso que Jesus fala. Nós oramos juntos, intercedemos como igreja, e existem batalhas que só vencemos como igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu volto a dizer: só aceite perder para Deus, porque ninguém pode ganhar de Deus. Se as coisas não acontecerem como você espera, continue confiando e diga: Deus, o Senhor sabe o que é o melhor. Eu não entendo, não sei por onde isso pode ser solucionado, mas eu sei que o Senhor está cuidando disso, e que no devido tempo e à maneira do Senhor as coisas vão acontecer. Amém? Em Marcos capítulo 11, versículo 23 ao 24, aqui Jesus mesmo está falando aos discípulos, e ele diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Amém? Jesus, ele fala algo tremendo no versículo 23. Jesus, ele diz assim: eu lhes asseguro, eu prometo, eu dou a minha palavra, eu garanto a vocês, que se você ficar orando,
pelo problema, pelo monte. É isso que Jesus está falando? Não, não é isso, preste atenção. O que acontece? Existem muitos montes que muitas vezes nós enfrentamos, momentos diferentes na vida. Há o monte da enfermidade, o monte da crise no casamento, o monte da crise existencial, o monte dos vícios, o monte do medo, o monte do pânico, o monte da crise financeira, o monte da depressão. São várias situações que muitas vezes nós enfrentamos. Nem sempre isso está acontecendo conosco, mas muitas vezes com alguém que nós amamos. E estamos juntos passando pela luta, pela prova e enfrentando esse monte. E nós oramos por isso, nós clamamos a Deus, nós falamos: Deus nos ajude, Deus julgue a nossa causa, Deus tenha misericórdia, Deus intervenha nessa situação, Deus dê sabedoria, Deus, e clama a Deus, e está certo. Nós devemos clamar a Deus, nós devemos levar a Deus os montes que nós enfrentamos, denunciar os problemas, denunciar os inimigos espirituais que se levantam. Devemos falar a Deus sobre os nossos montes, mas nós devemos também falar aos montes sobre o nosso Deus. Devemos também posicionar diante desses montes. É isso que Jesus está falando. Se alguém disser, ele não está dizendo disser a Deus, no versículo 23. A Bíblia diz, e Jesus está falando, se alguém disser a este monte. Então aqui nesse versículo, e ele depois diz não duvidando, mas crendo. Jesus nos ensina a lidar com os montes da vida. Ele nos ensina o que fazer, a quem fazer e como fazer. O que fazer também, não somente ficar orando, mas falar ao monte, falar ao problema. Sabe qual que é a situação? O grande desafio é que nós ouvimos mais o problema do que falamos ao problema. E aí, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é: fale aos montes para que eles não falem a você. E eu vou explicar sobre isso. Jesus está dizendo, se alguém disser ao monte, Jesus está falando, você tem que falar para o monte. Você tem que falar não sobre o monte. Essa semana eu estava visitando alguém no hospital, e essa pessoa falou assim: olha, eu estou passando por essa luta, mas eu não aguento quando alguém vem me visitar e fica falando só de doença. Eu não quero ficar falando sobre a doença, eu quero falar sobre vida. E se tiver que falar da doença, tem que mandar embora. É exatamente isso. Não é falar sobre o problema, é falar para o problema. Não sei se você já conheceu alguém assim que só fala do problema, só do problema. Duro quando você encontra alguém que é bem detalhista, que quer falar todos os detalhes do problema. Você fala, não quero saber mais, já está me dando uma angústia só de ouvir você falar. E Jesus está falando exatamente sobre isso. Você não pode ficar ouvindo o monte, você tem que falar ao monte. Se você disser ao monte, se você disser a este monte, Jesus está dizendo, então, fale aos montes para que eles não falem a você. Como que o monte fala? Essa situação não vai mudar. É difícil demais, já faz muito tempo, é melhor você aceitar, já é tarde para você, é melhor se acomodar. Os médicos já falaram que não tem solução, você já ora há tanto tempo, você já está fazendo um tratamento há tanto tempo, as notícias são as piores. Isso é quando o monte fala, e muitas vezes sem perceber nós estamos ouvindo o monte falar. Essa crise financeira não tem solução, todo mundo está passando pela crise, você não é diferente de todo mundo, isso é um monte falando. Diga, eu não sou todo mundo. Até hoje sua mãe continua falando com você, viu? Através da palavra de Deus. Se você não tem a sua mãezinha aqui nessa terra, eu quero te dizer que ela continua falando com você, através da palavra de Deus. Você não é todo mundo. E muitas vezes o monte está falando assim, não, esse vício. Ah, não é tão assim, você não é tão viciado na mentira, viciado no álcool, viciado, né, no cigarro, enfim, viciado na internet, viciado em quaisquer coisas que sejam. Um monte falando.
E quando nós não falamos aos montes, eles vão falar. Quando você fala ao monte, você faz o monte calar. Porque você não dá tempo para que ele fique falando e você fique ouvindo. Jesus está falando, se alguém disser, se alguém não se calar, o diabo tenta calar a igreja, o diabo tenta calar a família, tenta calar o cônjuge, tenta calar os filhos, os pais. Não se deixe calar, amém? Ore e se posicione e ordene: enfermidade, saia da minha vida. Não somente ore, não é suficiente, não é o bastante somente ficar orando, precisa ordenar. Por isso que Jesus falou, se alguém disser, se alguém falar, porque logo em seguida o que vem é uma ordem: levante-se, saia da minha vida, saia da minha família. Não está pedindo por favor, não é um pedido, é uma ordem. Jesus nos ensina a ordenar aos montes que se movam de diante de nós, amém? E você precisa fazer isso com autoridade, não é na sua, mas é no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, e que diante dele todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por isso não se intimide diante das lutas. Diga em nome de Jesus: enfermidade, sai da minha vida. Saia da minha vida câncer, diabetes, enxaqueca. Sai da minha vida em nome de Jesus. E declare a palavra: Jesus já levou sobre si toda a enfermidade. Jesus já levou sobre si toda a dor. Jesus já levou sobre si toda a miséria. Jesus já levou sobre si toda a escassez. Jesus já levou sobre si toda a maldição, amém? Jesus já levou sobre si, para que hoje eu tenha saúde, para que eu e a minha família sejamos felizes, amém? Ordene no nome de Jesus. Não se intimide. O diabo tenta intimidar, ele faz uns barulhos. Quantos já ouviram muitos barulhos do diabo, né? Você fala: bispo, estou orando, estou jejuando e o negócio ficou pior. Quantos já passaram por isso? Fique tranquilo, viu? Você está no caminho certo. Se o diabo está fazendo barulho, é porque você está incomodando. E se você está incomodando, está no caminho certo. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Davi, quando Davi enfrenta Golias, um jovem, um adolescente de 17 anos, baixinho feito eu, né? Magrinho, pequeno, chega para enfrentar Golias. Quando ele chega no campo de batalha, o que ele enxerga? Todo o exército de Saul ouvindo o monte e falando sobre o monte. Olha como ele é grande, olha como ele é forte. 40 dias, o exército de Saul inteiro, homens guerreiros de batalha, ouvindo o monte e tremendo as pernas, falando: ele é forte, ele é alto demais, nós somos pequenos, olha lá. E o monte falando: vocês não são nada, vocês são pequenos, vocês são fracos. O monte gritando e eles ouvindo o monte. Quando Davi chega, Davi para de ouvir, ele não ouve o monte e começa a falar ao monte. Depois você pode ler a história de Davi e Golias. Mas a Bíblia diz que o exército ficava falando sobre o monte e ouvindo o monte. E durante 40 dias ninguém teve coragem de se mover para enfrentar o monte, para enfrentar o gigante. Então Davi chega e ele começa a falar ao monte: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se posiciona e começa a ordenar o monte: sai daqui, Golias, você não é nada para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele começa a ordenar ao monte que saia, e Davi prevalece contra Golias, mesmo sendo pequeno, porque o Deus que habitava na vida dele era grande. Quando o monte disser para você: você é pequeno, você fala: eu sou pequeno mesmo, mas o Deus que mora em mim é um Deus grande, poderoso, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Por isso decida ordenar. O que você precisa ordenar que saia? Talvez você esteja orando por coisas sobre as quais, ou com as quais você precisa começar a falar, ordenar.
eu ordeno, sai da minha vida esse espírito de confusão, esse espírito de desentendimento, esse espírito de ciúme, esse espírito de falência, esse espírito de miséria, esse espírito eu ordeno. Você precisa ordenar como Jesus ensinou. Jesus disse: se alguém disser, se alguém falar ao monte, ao problema, saia de onde você está e vai para outro lugar, o monte vai ter que se mover. Amém? Qual é o monte que você precisa mover na sua vida? Que você tem orado, mas precisa começar a ordenar. Deus, em Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Existiam muitos problemas, imperava o caos, a escuridão, e Deus, mesmo com sua presença, preste atenção nisso, o fato de Deus estar presente não é sinônimo de transformação. Deus estava presente quando a terra era sem forma e vazia e existia o caos. Nada aconteceu enquanto Deus estava somente presente. Tudo começou a ser transformado quando Deus começou a falar, ordenando: haja. Deus está presente com você, amém? Mas só a presença de Deus não vai agir como você espera que haja. Você precisa ordenar. Deus disse: haja luz, porque as trevas imperavam. Dá um sentido de oposição, como se as trevas estivessem se opondo. E Deus disse: haja luz. Não vai mais imperar a escuridão. Por isso, não deixe que nada mal, maligno, impere na sua vida. Diga: haja vida, haja alegria, haja esperança. Deus te deu uma boca para dominar seu coração. Queridos, quantas vezes eu também passei por momentos, e passo, porque não são só as minhas lutas, são as lutas de vocês. E eu falo: Deus, graças eu te dou, porque é o Senhor quem cuida de todos, amém? Mas nós sentimos as suas lutas, nós sentimos suas dores, e nós temos acompanhado muitas pessoas com grandes batalhas, e às vezes no coração aperta, o coração dói. Eu falo: Deus, tem misericórdia. E aí nessa hora eu começo a falar, eu começo a ordenar em nome de Jesus: todo espírito de medo, de tristeza, de dúvida, sai da minha mente, sai do meu coração. Você tem que ordenar. Quantas vezes eu estava assim angustiada, aflita, triste. São momentos, eu também, meu marido, nós passamos por isso. Obrigada, pastores. Nós passamos por isso. E aí você tem que ordenar. Não adianta só você ficar orando: oh Deus, porque Deus vai fazer. Mas a Bíblia diz em Tiago que nós temos que resistir ao mal. Como que nós resistimos ao mal? Ordenando para que ele saia. Amém? Não tenha medo. Lembrei que logo que eu me converti, meu pai ainda não era convertido, a minha mãe já era. E eu lembro que o meu quarto era o meu quartel-general de oração. Então lá imperava a luz. Mas meu pai ainda não era convertido. Então, dentro do meu ambiente de autoridade, Deus agia. E um dia à noite, eu estava orando. Era bem tarde, eu saí do meu quarto, fui ao banheiro, tem um corredor. E estava escuro, né? E eu peguei e saí. Era pertinho, um corredor curto, né? Mas aquela coisa assim, quando está tudo escuro, né? Você está batendo muito no diabo, guerreando, mandando embora. E quando eu saí do meu quarto, fui pelo corredor. Quando vocês assistiram aquele filme do Alien? Lembra daquela bocona assim?
Quando eu saí no corredor, eu senti como um bicho daquele do meu lado. E fungava, babava espiritualmente. Eu senti, e Deus falou comigo na hora, porque na hora eu arrepiei. E Deus falou assim comigo: ele pode babar em você, ele pode fungar no teu cangote, mas ele não pode tocar na sua vida. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge, mas ele não é um leão. Porque ao nosso redor, esse que ruge como se fosse um leão é ao derredor. Mas ao redor está aquele que é o verdadeiro leão. O leão da tribo de Judá. Por isso não tenha medo de ordenar no nome dele que saia da sua vida esse monte que você enfrenta. Lute, se posicione, não se intimide. Fale a ele para que ele não fale a você. E segundo, existem montes que parecem permanentes. Existem montes que parecem que nunca se moverão daquele lugar. Porque há muito tempo já se enfrenta, porque sempre foi assim, porque sempre se pensou assim, sempre se viveu assim, sempre se acreditou assim, sempre se tolerou isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que um monte, ainda que pareça permanente, ele pode ser removido. Amém? E até pela nossa serra, né? Quando eu ando aqui eu fico impressionada, quando nós passamos pelos meios, né? Aquelas curvas onde tem aquelas serras que eu fico imaginando, elas foram explodidas, né? Para que pudesse passar a rodovia. Pareciam intransponíveis. E hoje nós passamos pelo meio dos montes, literalmente, né? Então não existe monte permanente. Existe promessa de Deus permanente. Amém? Os montes só parecem permanentes, mas eles são removíveis. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo falando: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. O monte que você enfrenta é transitório, é temporário. A dor que você enfrenta é transitória. O problema que você enfrenta é transitório. O vício que você enfrenta é transitório. A depressão, a angústia, a enfermidade é transitória. Vai passar. Fica firme até o fim, porque vai passar e a vitória de Deus virá em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Jesus está dizendo assim: olha, quando você disser a este monte, com fé no seu coração, ordenar que ele saia, e vai levar um tempo, ele não vai se mover do dia para a noite. Quanto tempo demorou para que esse monte fosse instalado? É que nós queremos que tudo se resolva do dia para a noite. Mas quantos anos até que aquele monte se instalasse ali? Precisa ter paciência, perseverança, fé. Vai acontecer, amém? Em nome de Jesus, creia. Olhe para aquilo que é eterno, vai passar. Não duvide, creia no seu coração. É isso que Jesus falou. Por isso eu lhes digo, primeiro ele assegura. Eu asseguro que se você disser, se você ordenar com fé no seu coração, não duvidando, posicionar, não se intimidando, primeiro ele assegura que o monte vai se mover. E depois ele diz: então eu posso dizer a vocês que depois desse posicionamento no versículo 24, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, então assim será feito. Amém? Marcos 11, 24. E por último, Mateus 7, versículo 7 ao 8. Jesus diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Ordenar ao monte é bater no monte. É que às vezes a gente pede, a gente busca, mas a gente não bate. A gente tem que bater. São estágios da fé. Vamos pedir, vamos buscar,
Mas vamos bater, queridos, porque o diabo não tem dó de bater em nós. Lembrei daquela música, né? Antes eu era prego, agora eu sou martelo, né? Você é martelo hoje. Passou a vida de prego, amém? Hoje você que dá a martelada na cabeça do diabo. Então pede, busca, faz sua campanha, seu jejum, sua oração, se santifica, seja fiel a Deus, mas ordene que saia, amém? Porque quando você bater, a porta vai se abrir em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Fecha os teus olhos. Qual é o monte que você precisa que seja removido da sua vida, da sua família? Quero que você ore nesse momento ordenando, dizendo em nome de Jesus, eu não aceito esse monte na minha vida. A partir de hoje eu vou bater, eu vou orar, vou pedir, vou buscar, vou continuar orando, vou continuar buscando, mas eu vou bater nesse monte, eu vou ordenar que ele saia, não duvidando a meu coração, mas crendo de todo o meu coração, e esse monte vai ter que sair, essa enfermidade vai ter que sair de uma vez por todas e não voltar mais, esse problema no meu casamento vai ser resolvido, esse vício vai sair da minha casa, essa situação vai sair da vida dos meus filhos, esse problema financeiro vai deixar a minha empresa, vai deixar a minha vida, vai deixar a minha família, vai deixar o meu ministério, esse problema de confusão, de desânimo, em nome de Jesus, de dúvidas no meu coração, esse monte vai sair, porque a partir de hoje eu vou ordenar ainda mais. Se antes eu já ordenava, a partir de hoje, fale com Deus, queridos, fale com Deus que você não vai permitir que este monte se mantenha na mesma posição, vai ter que sair no nome santo de Jesus, no nome santo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, vai ter que sair, porque Ele venceu na cruz do Calvário, todo escrito de dívida que havia contra nós, lá na cruz foi cancelada, toda maldição foi cancelada, toda enfermidade foi cancelada, toda a dor da alma foi cancelada, todos os conflitos foram cancelados, todo espírito de miséria foi cancelado. Diga para Deus: Senhor, eu não aceito na minha vida e nem na minha família nenhum mal, nenhuma maldição, espíritos de vício, de enfermidade, saiam da minha vida, saiam da minha casa, saiam dos meus caminhos. Jesus venceu, hoje eu venço com Ele, eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater, vou ordenar para que os montes saiam, não duvidando, mas crendo de todo o meu coração, e assim será feito em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos e vamos adorar ao Senhor, aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que em todo tempo é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que os montes se removerão. Em nome de Jesus, a promessa de Deus vai te alcançar, vai alcançar a tua família, porque é no nome de Jesus, aquele que venceu na cruz, é que nós ordenamos nessa manhã: enfermidade saia, vícios saiam, medo saia, depressão saia, dúvidas no coração saiam, em nome de Jesus. Espírito de miséria saia, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos nessa manhã: saia das nossas vidas, saia das nossas famílias, saiam dos nossos caminhos, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e declare: hoje eu recebo da intervenção de Deus na minha vida,
Eu creio e vou ordenar, e assim os montes sairão e os milagres virão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos ainda por um instante. Eu quero dar a oportunidade a você de receber Jesus, caso você ainda não tenha feito. Queridos, por um instante, abre os seus olhos aqui. Eu sinto de compartilhar algo. Essa semana, antes de ontem, eu saí do banco em 2013. E dentro do banco eu sempre tive uma pessoa mais próxima, amiga, mas não de abrir coração, né? Até porque a nossa fé não era a mesma. Mas alguém que eu sempre amei muito. Alguém que eu sempre evangelizei muito. Mas mesmo quase 20 anos eu devo ter trabalhado com essa pessoa, uma mulher, uma jovem como eu. Eu devo ter trabalhado com ela dos 18 anos de banco, pelo menos uns 12 anos. E eu saí do banco em 2013, há 10 anos atrás. Desde que eu saí do banco, eu mantive contato com ela. Sempre falando do amor de Deus. Sempre evangelizando. E ela sempre pedindo oração. E eu sempre convidando, ela sempre que podia ir em alguns momentos, mas daquele jeito, né? Todo mundo tem o seu momento. E sempre pedindo oração, mesmo aqui já em Caxias, e eu sempre orando por ela, pela família. Nesse processo todo ela casou, ela não era casada, ela era solteira, casou, tem uma filha que chama Débora, né? E essa semana ela mandou uma mensagem para mim falando assim: André, eu quero te agradecer por todos os anos que você orou por mim, pela minha família. Quero te agradecer porque eu tenho você na minha vida, ela falou. Mesmo você estando tão longe, você sempre participou da minha vida. E ela falou: eu quero te agradecer por tudo isso. Mandou um áudio. E eu falei: glória a Deus, que bênção. E eu falei assim: mas não se esqueça, firma sua aliança com Deus. Entrega teu coração. Eu sempre falando isso para ela, né? E aí ela logo em seguida manda um áudio em seguida: ai, eu esqueci de falar que eu aceitei Jesus na minha vida. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu aceitar Jesus é quando eu entendo, quando abre os meus olhos e eu vejo que não é religião. É algo aqui dentro que eu entendo que eu preciso de algo que só a presença de Jesus pode dar. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. E eu quero dar a oportunidade a você, com o entendimento de receber Jesus no seu coração. O Salvador, o Redentor, aquele que deu a vida por você, aquele que tem algo maravilhoso ainda para fazer em você e através de você. Quero dar a oportunidade talvez de você se reconciliar com Ele, de voltar para a presença dEle. Você que está aqui, você que está ligado conosco, vamos orar juntos. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento eu te recebo em minha vida e em meu coração. Eu preciso de Ti. Ajuda-me a viver o propósito de Deus para a minha vida. Ajuda-me a compreender a palavra do meu Deus. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Abra os meus olhos para a verdade do meu Deus ao meu respeito. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa manhã, né? Vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão ligados conosco, vocês que nos receberam em sua casa. Se é a primeira vez que você está conosco, recebeu Jesus em sua vida, venha participar, venha estar conosco, a família Sara Caxias. Nós vamos ter a maior alegria de te receber. Tem aí um contato em tela, tem o QR Code no YouTube. Entre em contato conosco, queremos orar por você e sua família, amém?
Tem alguém que está conosco pela primeira vez? Faça um sinal com a mão, por favor. Aqui à minha esquerda tem alguém? À minha direita tem alguém pela primeira vez? Vamos orar então? Levante suas mãos. Pai, graças nós te damos. Graças te damos pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade, tua palavra. Graças te damos, Espírito Santo, porque todos os dias o Senhor nos convence, nos ensina e nos ajuda. Graças te damos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Hoje nós temos vida, porque o Senhor entregou a sua vida por nós. Que o Senhor abençoe cada um de nós todos os dias. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre a tua igreja. Que o Senhor dê a sua paz. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, papai. Que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, em todos os momentos, nos guiando, nos direcionando, nos dando vitória, nos dando graça e força para nos posicionarmos conforme a tua palavra e testemunharmos do teu agir em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Um domingo maravilhoso para cada um de nós. Amém. E uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus. A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha.
com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Abrace teu coração onde você está. Diga comigo: Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber a viva palavra de Deus. Eu preciso de um milagre. Eu entrego isso nas suas mãos, em nome de Jesus. Qual é o milagre que você precisa, querido? Diga para Deus. Qual é o milagre que você precisa? Você andou angustiado, pesado? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toca em nossas vidas nessa noite, Espírito Santo. Renova-nos, fortalece teu povo. Sejam, papai, inspirados, encorajados a prosseguir, a vencer, e recebam do poder do teu Espírito, o poder que transforma. Aqueles que estão nos assistindo num leito de hospital, em casa, Senhor, livra-os do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. O poder de Deus venha inundando agora, o poder de Deus venha tocando agora, libertando cativos e oprimidos. Em nome de Jesus, põe a mão na tua cabeça e diga: Espírito Santo, liberta-me agora de todo cativeiro, de toda opressão, toda angústia, todos os pensamentos negativos, errados, todos os planos errados. Eu quero mandar embora da minha mente, dos meus pensamentos. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que está tomando forma. Os milagres estão sendo gerados. Por mais que eu não veja, os milagres estão sendo gerados. Em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Graças a Deus. Amados, eu quero falar sobre essa palavra. Diga: está tomando forma. Na vida, todos nós, todos, temos sonhos grandes. E eu tenho a palavra de Deus. Esses sonhos grandes, eles estão tomando forma. A chave que eu quero te dar hoje é: não é porque você não está vendo algo acontecer que Deus não está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores. Eu digo que leva as pessoas a pensarem por que Deus não deu para a mulher um ventre de vidro. Porque provavelmente as pessoas, quando vissem o bebê sendo formado no ventre, eles não iam acreditar que aquela formação naquele momento, no final ia se tornar uma pessoa extraordinária, um bebê totalmente formado. Ele ia ficar com medo, porque em vários momentos não se parece com um bebê. E na nossa vida é a mesma coisa. Deus, Ele está trabalhando e Ele permite que você não observe como Deus está trabalhando, porque você não vai entender, e muitas vezes nós podemos até atrapalhar, se nós queremos ajudar o agir de Deus. Quantas vezes Deus, Ele coloca um manto para, como uma peça de teatro, que quando as cortinas se abrem, tudo está pronto. Cada ator, cada fala, cada diálogo, cada expressão já estava pronto. Vai chegar um momento na tua vida que Deus vai descortinar no nome de Jesus. Agora você não vê. O que você vê é sonhos que são grandes demais. E você diz: como que isso vai acontecer na minha vida? Nós não temos noção, nós não sabemos como Deus faz, nós não sabemos como Deus opera, mas Deus tem as pessoas certas para conectar com você.
Deus tem a cura, Deus tem o milagre, Deus tem as maravilhas, Deus tem a solução para os problemas, Deus tem a cura para as doenças. Deus é o Deus Todo-Poderoso que restaura as famílias que são disfuncionais, os filhos que têm problemas. Deus está agindo dentro do coração deles quando você menos espera. Tem uma história interessante. Um pastor que na verdade ele converteu adolescente. E aquele negócio, quando você tem uma experiência com Deus, você quer converter todo mundo, né? Quando já descobriram que não é você que converte as pessoas, quer ensinar você. Não diga assim, eu vou converter fulano. Você não converte ninguém, né? Quem converte é a própria pessoa quando o Espírito Santo tocou nela. Quantos podem dizer amém? Nós falamos do amor de Deus, nós expressamos aquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. E aquele garoto se converteu, começou a pregar para o pai. Ele falou assim, eu não acredito em Deus, eu vou morrer que nem um cachorro e vai acabar tudo, não, vai tudo para a terra e não tem vida. Ele falou, não pai, tem uma vida após a morte, tem algo extraordinário nos esperando. Esse garoto cresceu, se tornou um grande pastor. Um dia ele estava pregando na igreja, em uma igreja na cidade onde o pai dele morava. O pai dele nunca tinha entrado numa igreja. Quando ele está pregando, ele vê o pai dele entrando e sentando na última fileira. Ele fala, meu Deus, meu pai está aqui. Meu pai nunca entrou numa igreja. E ele está pregando e o pai dele sai da última fileira e começa a andar em direção a ele. Sobe no altar e ele fica olhando para o pai dele. Ele fala, meu Deus, o que meu pai está fazendo aqui no meio da pregação? E ele falou assim, olha, hoje eu vim cumprir uma promessa que eu fiz há 30 anos atrás. Porque promessa no meio da... Parou de pregar? Há 30 anos atrás, eu estava na mata, veio uma tempestade muito grande, nevou, mora num lugar muito frio, e eu perdi a consciência, não sabia que rumo tomar, e aquele dia eu ia morrer. E eu fiz uma promessa para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, me guarda nessa noite, não me deixa morrer, e me mostra o caminho. Ele apagou, desmaiou. No outro dia, inexplicavelmente, ele acorda, sem nenhum problema, levanta. E naquele dia ele ouviu a voz de Deus dentro do coração dele, eu sou real, e eu livrei você da morte. E ele fala para o filho, aquele dia, eu falei, hoje eu entrego minha vida para Jesus. E ele subiu naquele altar, e ele falou para o filho dele, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Aquele filho, ele tentou falar com o pai durante anos, 30 anos, e ele não teve resultado. Ele não sabia, mas o Deus Todo-Poderoso estava trabalhando nos bastidores. Ele não sabia, mas Deus estava formando, estava tomando forma a obra que ele estava fazendo na vida do pai dele, até o dia que essa obra se tornou real. Deixa eu te dar a palavra, querido. Deus está trabalhando na sua família, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Deus está trabalhando no seu chefe. Deus está trabalhando na sua vida profissional, na sua empresa, nas suas células, e elas vão crescer, elas vão multiplicar, você vai alcançar. Deus está trabalhando nos bastidores da sua saúde, e você vai receber o milagre de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Provérbios 4:18, a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da alvorada, brilha cada dia, cada vez mais, até ser a plena claridade. Não gosto dessa tradução, vou falar a minha. A Bíblia diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Diga, a minha vida vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim, não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Diga, está tomando forma. Talvez seja um embrião hoje, talvez seja algo muito pequeno, é como um grão de mostarda. Há 8 anos atrás, praticamente, nós chegamos aqui, nós éramos um grão de mostarda, pagando aluguel. Hoje nós começamos, a igreja de Gramado é um grão de mostarda, é um pequeno grão. Algumas pessoas, muitos desconfiados, olhando, quem que será esse povo?
Quem que será esses meninos que estão vindo aí? Quem será esses meninos que estão querendo falar esses negócios para nós? Quem que será? Quem será? E os milagres vão acontecendo. Milagres vão acontecendo, e Deus vai formando, Deus vai formando, Deus vai levantando pessoas, Deus vai formando e vai tomando corpo. Olha que igreja linda que você frequenta, e essa igreja ainda está tomando forma. Deus está formando a tua vida, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua casa, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 23, existe uma parte que eu e você precisamos fazer, no tempo que nós não vemos. O tempo que nós não vemos. Tudo que nós vivemos, tudo, o homem não podia fazer. Tudo que nós vivemos na igreja, esse prédio, nós vamos aumentar aqui por fundo, nós vamos construir aqui, fazer um grande auditório. Você vai se orgulhar da igreja que você frequenta. Nós vamos plantar algumas árvores para você ficar lá jogando dama quando você envelhecer. Né? Nós vamos fazer muitas, Deus vai fazer aqui. Nós não poderíamos fazer nada se não fosse a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus. Nós estamos iniciando essa igreja. Era impossível nós iniciarmos a igreja pelas nossas forças, pelos nossos recursos. Deus, Ele coloca as pessoas na sua vida. Deus coloca as conexões. Deus coloca pessoas generosas que você nunca conheceu, que você nunca viu na vida, e diz: eu vou ajudar você. A nossa parte, a minha parte, é reter firme, diga reter, firme, a confissão. A confissão o que é? É o que sai das nossas bocas. Amados, não existe nada tão poderoso do que as suas palavras. Suas palavras movem o mundo. Começa pelas palavras. Palavras tiram a ideia de uma pessoa que estava pensando em tirar a vida, em fazê-la ter vontade de viver. Palavras mudam a ideia de uma pessoa que queria destruir o seu casamento a não fazer mais isso. Palavras mudam, levantam. A Bíblia fala que a palavra dita no tempo certo é como uma maçã de ouro em uma salva de prata. É algo extraordinário. Quantos aqui, em um momento muito difícil da sua vida, ouviram a palavra, ouviram nesse lugar, e Deus levantou você, Deus reanimou você, Deus encheu você, te deu uma ideia e mudou tua vida. Assim acontece. Nossas palavras, elas têm um poder extraordinário. Por isso, Hebreus, a Bíblia diz: retenha firme. Firme o quê? A declaração que você precisa fazer todos os dias. Não chame seus amigos, seus vizinhos, para falar o quanto teu filho te dá dor de cabeça e quase você está tendo um infarto por causa disso. Chame os seus amigos para declarar que seus filhos pertencem ao Senhor, eles são herança de Deus. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Eles podem hoje estar te dando um pouquinho de dor de cabeça, mas Deus está trabalhando na vida deles. Eles não são de dor de cabeça, eles são bênçãos de Deus, e eles vão dar muita alegria para você. É só um momento, isso vai passar. Retenha firme essa confissão sobre seu negócio. Não declare palavra de maldições. Não declare, não fale: está difícil, é a crise, os juros altos. Não importa o que seja, querido, você tem um negócio. Deus abençoa você, Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Diga comigo: eu serei cabeça e não cauda. Eu estarei por cima e não por baixo. Onde eu tocar minha mão, aquilo será abençoado. Diga: eu abençoo meu negócio, eu abençoo minha família. Isso é reter a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Deus nunca falha. Jamais, jamais. Em uma tradução mais avançada, tem um texto que diz assim: jamais, jamais, jamais. 3 vezes. Deus falha. Nunca Deus falha. Nunca. Você só precisa manter a sua esperança. A esperança. Manter a sua fé, a sua fidelidade. No tempo certo vai tomar forma. O que você não vê hoje, você verá.
Você vai ver o teu filho maduro, você vai ver teu casamento restaurado, você vai ser feliz na sua família, você verá a saúde plena ministrando sobre o teu corpo, você verá sua vida florescendo. Pode falando amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o seu sonho está tomando forma. Amém? Seus relacionamentos vão tomar forma. Essa igreja está tomando forma. Ao invés de reclamar, diga: obrigado, Deus, pela cura. Obrigado. Obrigado, Senhor. Quando eu conheci minha esposa, eu era um jovem e estava numa excursão, num congresso. O ônibus que nos transportava estacionou e disse assim: Edmilson, furou o pneu, vai demorar umas 3 horas para arrumar esse pneu. E aí na hora veio uma vontade de reclamar. Falei: puxa vida, né? A gente passou tanto tempo orando aqui, vai furar esse pneu agora. Mas eu não reclamei, porque passou a mulher mais linda da minha vida na minha frente. E Deus falou assim para mim: olha, aqui essa é a mulher que eu escolhi, essa daí. É ela, vai lá. Vai lá conversar com ela, né? E eu falei: Deus, obrigado, papai. O Senhor está formando aquilo que a gente não vê. Eu não vi, eu não preparei. Eu não sabia que eu ia conhecer. Hoje eu estava em Gramado, e na igreja, né, começando, é um trabalho árduo. E ela aqui pregando de manhã. Eu falei: meu Deus, eu senti. Eu falei: prega hoje à noite para mim, eu quero ouvir tua palavra. Vocês que não pegam a palavra dela de manhã, vocês estão perdendo. E eu falei: Deus, obrigado. Deus, Ele criou coisas extraordinárias. E Ele está preparando para você, mesmo que você não veja. Eu quero encerrar com algumas histórias com vocês. Tem uma história em Ezequiel capítulo 37, verso 1 em diante. O profeta Ezequiel tem uma visão. Deus leva ele e mostra para ele um vale de ossos secos e sequíssimos. E colocou ele no meio daquele vale, verso 2. E ele diz assim: e me fez passar em volta deles, eram muito numerosos, estavam sequíssimos. Diga: sequíssimos. Às vezes Deus, às vezes as coisas pioram antes de melhorar. Olha, quantos casos eu lembro hoje eu contei o testemunho da Ana e do Luciano. Antes deles receberem o milagre do bebê, eles ligaram uma semana antes, umas 2 semanas antes, desanimados, porque os exames deles deram muito ruins. Eram muito ruins, mas já estava tomando forma. Já estava lá dentro, eles não sabiam. O bebê já estava lá, mas os exames eram os piores possíveis. Espermograma, dos ovos, tudo. Era um caos. Eles pensavam: jamais teremos. Mas eles não sabiam, mas já estava lá dentro o bebê que Deus já tinha preparado para eles. Assim é na nossa vida. Às vezes está sequíssimo. Às vezes você olha e fala: meu Deus, o que pode acontecer? Para Deus nada é impossível, para aquele que crê, para o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso que forma coisas que nós não vemos. Meu Deus, diga glória a Deus. Talvez você não veja nenhuma possibilidade, como este vale. E me disse o Senhor: filho do homem, porventura viverão? Ele pergunta, viverão esses ossos? Se fosse eu dizer: impossível. Como ossos viverão? Como? É impossível, né? Mas o profeta não falou isso. Deus está procurando pessoas como Ezequiel. O profeta disse: Senhor, o Senhor sabe. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: o Senhor tem a última palavra. Tudo é possível para o Criador do universo. O Senhor criou o homem. Pode estar sequíssimo, pode estar seco, pode ter morrido. O Senhor pode dar a vida. O Senhor tem a última palavra. O Senhor é o Deus eterno nas nossas vidas. Deus até trouxe uma água aqui para os irmãos. Obrigado, queridos. Diga comigo: Deus cria um caminho onde não existe. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: tudo é possível. Amém? Tudo é possível.
Tudo é possível. Deus está procurando pessoas que creem. Deus está procurando pessoas que têm ousadia de profetizar sobre o caos, de você olhar para o teu filho rebelde, cheio de problema, e dizer: você é o melhor filho do mundo, você é extraordinário, você é um vencedor. Deus está procurando pessoas que vão além daquilo que os olhos mostram, que vão além daquilo que os sentimentos sentem, que vai além, está doendo, eu estou morrendo, mas eu declaro: o meu Deus Todo-Poderoso, Ele tem a última palavra, Ele tem a vida, e Ele pode vir ao meu socorro. Essa doença não tem domínio sobre a minha vida. O Deus eterno, Ele me cura, Ele levou sobre si minhas doenças. Deus sabe como dar forma. Meu Deus procura pessoas como Ezequiel, falou: Deus, tudo é possível. Verso 5, vamos indo só para o próximo texto. Ele diz assim: diz o Senhor Deus, a estes ossos farei entrar o espírito neles, e vivereis. Verso 6, e porém nervos. Aí Deus vai falando tudo que Ele vai fazer. Porei carne sobre vós, estenderei pele, porei o espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Você está pisando num lugar, você está vivendo em um lugar que nós sabemos que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Olha o verso 7. Então profetizei. Diga: eu vou profetizar. Diga: eu vou declarar. Quais as áreas que você precisa profetizar? Quais são as áreas que você precisa declarar? É o teu negócio, é o teu casamento, são teus filhos, é a sua saúde, é o seu ministério, o seu chamado, o chamado de Deus, suas células. Profetiza. Quando você profetiza, você vai ouvir um ruído. Se você parar para ouvir agora, você vai ouvir um ruído. Um ruído da abundância chegando. Um ruído da bênção chegando, da cura chegando, um ruído da vitória chegando, da promoção, em nome de Jesus. Deixa eu te dar uma chave, escute isso. Se você tiver uma boca pobre, você vai ter uma vida pobre. Vou falar de novo para você. Se você tiver uma boca pobre, você vai ter uma vida pobre. Se você tiver uma boca doente, você vai ter um corpo doente. Deus, Ele ama pessoas que acreditam. Ter fé e profetizar é muito diferente de ter fé e pensar do que ter fé e falar. Quando eu falo que nós vamos colocar o ar-condicionado, quando nós vamos abrir igreja em Gramado, quando nós vamos expandir aqui, eu não tenho nem nada, não tenho recurso, não tenho a fé, mas nós falamos, profetizamos, e os milagres acontecem, as portas se abrem, maravilhas acontecem. Se você ficar com a sua boca fechada, é a mesma coisa do que você está trazendo maldições. Às vezes a gente fala assim, escute isso que eu vou falar: no reino dos céus não existe neutralidade. Diga comigo: no reino dos céus não existe neutralidade. Diga: quem não ajunta está espalhando. Às vezes você fala: por que tem tanto sofrimento com a pessoa boa? Não basta você ser bom. Você não pode ser neutro. Você não pode estar na neutralidade. Ou você está avançando, ou você retrocede. Ou você se ocupa com saúde, ou a doença toma conta. Ou você avança para prosperar, ou a pobreza te atinge. Não existe lugar neutro no reino de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida: você que está aqui, o Espírito Santo está tomando o teu coração, tua boca, e vai usar ela para fazer avançar a tua vida no nome de Jesus. Você vai ouvir o ruído dos céus. Um ruído daquilo que Deus está formando e está tomando forma. Você pode não estar vendo. Quando estiver pronto, Deus vai te apresentar. Deus vai te apresentar. O que demorou 10 anos, você vai conseguir em 2 meses. Em 2 meses. O que você não ia conseguir na tua vida nunca, Deus traz pronto para você. Falou: isso daqui é teu, toma, vai lá e recebe. Recebe. Diga: eu recebo. Último texto que eu quero ler, Mateus 17, verso 19. Por que as pessoas não recebem? Jesus, ele responde. Por que as pessoas têm coisas que elas não conseguem vencer?
Jesus disse, os discípulos enfrentaram uma situação que você pode usar ela em qualquer área da tua vida. Os discípulos enfrentaram um problema e não conseguiram resolver. E eles perguntaram: Jesus, por que não podemos expulsar? Por que nós não podemos resolver esse problema? Por que nós não avançamos? Jesus dá a resposta. Quantos querem saber a resposta? Então vamos lá, verso 20. Você vai saber por que você às vezes não vence algumas coisas na vida. Queridos, o mundo é feito de quem faz as coisas acontecerem. E para fazer a coisa acontecer, você precisa crer. O mundo é feito de quem crê. O mundo não aceita passividade, neutralidade, negativismo. O mundo não aceita passividade. O mundo não aceita isso. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado pela violência, pela força, não pela violência física, mas pela violência de dizer assim: olha, eu vou avançar, eu não aceito ficar nessa derrota, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa situação na minha vida, eu vou avançar e vou chegar onde Deus projetou para que eu esteja. Jesus disse: por causa da vossa, o quê? Diga incredulidade, por causa da dúvida. Se eu resumir agora para você, olha, qual o problema do que te impede de avançar? Eu vou te dizer: ah, bispo, mas eu acredito. Acredita a ponto de declarar, acredita a ponto de avançar, acredita ao ponto de você não aceitar as circunstâncias que você vive e ir em busca de uma promessa de um Deus que não falha, não mente e que Ele não faz acepção de pessoas até que essa promessa se cumpra na sua vida. Você acredita ao ponto de você se levantar e ter esperança todos os dias da sua vida, mesmo quando todas as coisas estão contrárias a você, mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, você tem um Deus poderoso que ajuda você. Ele está ao seu lado, Ele não está contra você. E Ele diz assim: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, fale comigo, direis. Diga, falarei, profetizarei. E é isso que nós vamos fazer agora. Você vai profetizar, você vai declarar. Não só agora, é isso aí, glória a Deus. Se vocês não falam aleluia, as crianças vão falar. Amém. Amados, nós temos uma dificuldade. Quando nós temos problema, nós ficamos quietos. Você já percebeu quando você passa por uma situação? Quando você vê uma pessoa quieta, você pergunta: o que está acontecendo com você? Principalmente mulher. Mulher em silêncio é um problema. Quando a mulher fica em silêncio, você pode saber que ela está com alguma dificuldade. Pode perguntar. Fala, por quê? Porque fala, sempre está falando, comunicativa. Às vezes, quando passa por um problema, aquilo trava a boca. Isso é espiritual. O diabo não quer que você fale as promessas de Deus. Por isso as Escrituras nos dizem: diga ao fraco, eu sou forte. Você não pode esperar se sentir forte para dizer que você é forte. Você não pode esperar sua família ser restaurada para declarar que sua família pertence a Jesus e você e ela servirão a Deus. Você tem que falar antes. Falar depois é agradecer. Falar antes é a fé que Jesus está dizendo. E é a fé que muda a sua vida. É a fé que faz o câncer ir embora. A fé faz você concordar com Deus e somar com Deus. Não some com a sua tempestade. Vou falar de novo, não some. Muitas pessoas estão somando com a tempestade. Vem um problema, ao invés dela ir contra o problema, ela reclama, ela chora, ela desanima, ela murmura, ela fala dos outros, ela reclama das pessoas, ao invés dela olhar com os olhos da fé e dizer as palavras de Deus, não as minhas palavras, declarar a palavra e dizer: este monte vai ser removido, eu não aceito isso na minha vida, isso na minha família, em nome de Jesus Cristo. E aí, querido, quando você menos espera, do nada acontece, do nada o bebê nasceu, o bebê foi mostrado ali na Ana e no Luciano. Do nada a sua saúde melhora. Do dia para a noite, você dorme doente, acorda com saúde. Você dorme com dificuldades financeiras, no outro dia vem recursos, negócios, trabalho, vendas, as portas se abrem. Deus fará o que você não consegue fazer.
Fique em pé no seu lugar. Diga comigo: Deus fará o que eu não posso fazer. Diga: Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida, mesmo que eu não esteja vendo. Eu acredito, em nome de Jesus. Abrace teu coração. Eu quero te dar a oportunidade hoje de entregar sua vida para Jesus. Talvez você esteja aqui, mas nunca se comprometeu com Deus, e hoje é a noite de você mergulhar nas profundezas das águas de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para recebê-lo como Senhor da minha vida, meu Salvador. Perdoe os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu quero receber a sua paz, sua graça, sua bondade, em nome de Jesus Cristo. Abra suas mãos agora. Nós vamos adorar a Deus. A unção de Deus vai renovar suas forças, sua fé. Deus te trouxe neste lugar para dizer para você que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na sua vida. Ele não desistiu de você. Seu nome está sendo citado nos ouvidos das pessoas que têm as condições de ser uma conexão para o seu milagre. Deus é o Deus que está falando para você: eu não desisti de você. Seus erros não podem destruir você. Suas decepções, as pessoas não podem destruir você. Seus problemas não podem destruir você. Existe um Deus poderoso, em nome de Jesus. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. O meu coração se deu. Eita, tudo se perdeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Dê um forte aplauso a Jesus. Diga: obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Queridos, obrigado por todos vocês estarem hoje conosco. Obrigado por vocês nos permitirem entrar na sua casa. Você que está pela primeira vez aqui nos assistindo, tem um telefone em tela, fale conosco. Deus te abençoe, venha fazer parte da família Sara. Quantos estão hoje aqui pela primeira vez? Levante sua mão bem alto para que nós possamos, aqui desse lado, pela primeira vez. Tem alguém aqui?
pela primeira vez? Aqui não. Aqui desse lado. Aqui temos algumas pessoas. Sejam bem-vindos vocês. Muito bom tê-los conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Queremos entregar um livro de presente para vocês. Anotar o pedido de oração de vocês. Um líder vai se aproximar logo o término daqui, tá ok? Levante suas mãos para o céu. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e toda a sua família. E que você vá para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Boa semana. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.